Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo aí mais um pouquinho de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, hoje não vamos ter a live da família, porque tenho feito a live da família, mas não tem participado muita gente. Então, eu preferi estar trazendo ela aqui por enquanto como vídeo, tá bom? Se melhorar, né, se vocês acharem que é melhor, coloquem aqui nos comentários que depois eu trago ela de novo como live, tá bom? Vai depender aí de vocês, se vocês estão gostando desse formato ou não, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar estudando aí nosso livro, né? Minha Família, o Mundo e Eu, né? Que foi psicografado por Raul Teixeira, editado pelo Espírito Camilo, tá? Então, como não estamos em live, eu não vou fazer nem a oração, tá bom? Eu já fiz minha oração aqui para iniciar os meus estudos aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente está no capítulo que está falando, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu ver aqui, que o último estudo que a gente fez foi no dia 3, né, na semana passada. A gente está no 4º capítulo sobre o número de filhos e as responsabilidades paternais. A encarnação, aliás, precisa ser um fim útil. Está no Evangelho, capítulo 4, item 26. Aí hoje a gente vai falar sobre paternidade e maternidade responsáveis, né? Ter filhos não deve ser uma distração para as almas comprometidas com o bom senso, para as que se aconselham com a maturidade moral, mas sim um grandioso compromisso, uma candente missão, pois que pais e mães assumem mesmo quando não têm consciência disso. Grave e bela responsabilidade perante o sempiterno, né? Perante Deus, tá? Com certeza, não evocamos aqui o abusivo e irracional controle da natalidade, numa postura de quem não deseja filhos para fugir de qualquer forma de compromisso com o seu conduzimento. Não é bem isso. O que advogamos é uma atuação educacional que permita que os indivíduos não vejam na procriação nenhum tipo de exibição. Tampouco façam do ato de gerar filhos uma via de irresponsabilidade, por entender que a sociedade lhes deverá arcar com as crias, ou por não entenderem coisa alguma sobre a gravidade de ser pai ou de ser mãe aqui na Terra. Tem pessoas que agem, né, de forma irresponsável, tendo filhos sem ter nenhum cuidado, né? Hoje em dia a gente sabe que o sexo sem camisinha, ele pode trazer aí até doenças, né, sexualmente transmissíveis. Então, quando vem um filho e esse filho não foi planejado, não foi desejado, né? O pai nem quer assumir o filho, né? Ou a mãe não estava se sentindo pronta, preparada para ter um filho. Então acaba com que a criança acaba sendo vista como indesejável, né? Mas isso por irresponsabilidade dos pais, por não parar e pensar, né? No momento correto o que era para ser feito, né? Então, assim, a gente vê daí muitas crianças sendo colocadas em abrigos, né? Sendo abandonadas e, graças a Deus, algumas pessoas, né, de coração bom, vai lá e adota uma criança, né? Trazendo para ela uma vida, né, digna. Ser um pai, ser uma mãe de um filho, né? Se ele é adotivo ou se ele é biológico, é uma responsabilidade, é uma bênção divina, né? Mas que deve ser feita pura e simplesmente com responsabilidade. Se tem responsabilidade, tem amor. Então, tudo flui melhor, né? Vamos dar prosseguimento. Nenhum extremo é bem-vindo nessa questão. Nem a liberação ingênua e inconsequente, nem o bloqueio de todas as possibilidades da natalidade, em função dos argumentos, sejam eles gerados no seio das opiniões das massas ou os outros
gestados na frieza tecnocrata dos gabinetes, né? Porque existem alguns países que a natalidade ela é controlada, né, gente? Então não se pode ter tantos filhos a mais aí. Eu nem pesquisei para trazer aqui, porque é algo que, né, é daquela região e a gente não está aqui para julgar, né? Tanto a paternidade quanto a maternidade têm que ser responsáveis, a fim de que os filhos trazidos ao mundo pela via reencarnatória possam achar o caldo de cultura ideal, ou o mais ideal possível para desenvolver as suas potencialidades espirituais e os genitores se felicitem por conseguir, mesmo que sob intensas lutas, os situar sobre os trilhos do bem nos campos de Deus, né? Então, assim, mesmo nas dificuldades, né? Então, ser pai e ser mãe é uma felicidade imensa, né? Que a gente deve aí ter sempre em mente, agradecer muito a Deus, né? Eu digo sempre que a mulher é co-criadora, né? Então, Deus é o criador, né? E a mulher é co-criadora. Então, sagrados orixás, né? Principalmente nossas mães Iabás, mãe Oxum, que é a mãe da concepção, e mãe Iemanjá, que é a mãe da geração, né? Trazem a essa possibilidade da mulher, né? Trazer um filho, né? Trazer um ser ao mundo, né? Então, é uma oportunidade imensa de reparar erros passados, né? Um homem na encarnação passada que não deu o devido valor aos seus filhos, né? Nessa encarnação pode vir mulher para que possa aí estar exercendo esse papel, principalmente como mãe, co-criadora. Então, assim, os filhos não devem servir para expressar o status social dos pais, nem para confirmar a masculinidade ou feminilidade de quem quer que seja. Os rebentos chegados à terra não podem ser convertidos em armas no fronte em que muitas vezes se colocam ex-mulheres contra ex-maridos, desconsiderando ou mesmo desrespeitando o direito à proteção, ao afeto e à boa orientação que toda criança tem. Então, assim, a gente vê casais, né, que casaram, né, se amaram ali, foi uma coisa momentânea, muito rápido, e de repente decidiram se separar por N motivos, né? E aí os filhos ficam no meio do processo. Então começa aquela guerrinha de nervos, né? O seu pai isso, ou a sua mãe aquilo. E a criança ali no meio, né? Tendo que fazer escolhas. E com isso a gente vai vendo, né? Que as crianças começam a ter problemas na escola, problema com os amigos, né? Problema com a própria mãe ou com o próprio pai, por revolta. Então, muitas das vezes, os comportamentos deles vão refletir o comportamento dos pais. Então, tem que parar para pensar nisso, né? Casamento é coisa séria. Colocar um filho no mundo é muito mais sério ainda, né? Então, se unir por amor, né? Tentar fazer de tudo para que o casamento dê certo, mas se não deu, então separe, mas separe com amizade, com respeito, compreensão, sem fazer uma guerra, né? E colocar a criança ali no meio desse processo, né? Se tem amor pelos filhos, a gente consegue entender que o melhor é agir da melhor forma possível, uma separação equilibrada, né? Que respeite tantas coisas, tantos momentos bons que passaram, tá bom? Então vamos dar prosseguimento. Razoável sem embargo, compreender que existem muitos casais que anelam por muitos filhos, porque os podem manter, não só por causa dos recursos materiais, como também no indispensável acompanhamento, não permitindo que sejam relegados à própria sorte ou à ordem das coisas, né? Então, pais que, né, gostam, cuidam bem de seus filhos, né?
Todas as vezes que filhos forem trazidos à reencarnação sem que sua chegada tenha merecido a mínima reflexão dos genitores, e os espíritos virão pela necessidade evolutiva que os comprime no invisível, não se importando ou não tendo consciência do que os aguarda. Isso poderá redundar em dispensáveis sofrimentos, em lamentáveis frustrações dos dois lados e na perda de importante oportunidade de se cooperar, de fato, com o Criador Supremo, para o aformoseamento do mundo e a felicidade geral. O ensino, aliado à educação, o cuidado de si mesmo e o respeito à vida serão as grandes chaves para que se abram as portas do equilíbrio social, com alegria e paz para o nosso planeta. Então acaba que tudo repercute na saúde espiritual do nosso planeta, né, gente? Então, filho deve ser amado, filho deve ser respeitado, mas o filho também deve respeitar os pais, né? Porque a gente vê também do outro lado, filhos que não respeitam os pais. Então, acaba com que, em determinado momento, pela revolta espiritual, um pai ou uma mãe diz, olha, eu não sei para que eu fui colocar filho no mundo, né? É a palavra que não deve ser dita. Da mesma forma como seu filho está errando, você está errando quando diz algo disso, ou algo assim parecido. Então, o diálogo é sempre a melhor solução. Se não consegue se ter o diálogo, acaba se levando tudo muito a ferro e fogo. E aí o sofrimento vem tanto para o pai, para a mãe, quanto para os filhos. Então, procure ajuda, né? Psicológica, se necessário psiquiatra, mas procure ajuda para que a sua família permaneça unida pelos laços do amor, da compreensão e, sobretudo, do respeito. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé.